Olá, amigos. Aqui estamos para mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Hoje eu recebo com muito prazer o Coronel José Vicente da Silva Filho. Coronel, como está? Tudo bem, Fausto? É um prazer estar aqui compartilhando desse debate, um tema tão urgente e tão necessário para a nossa audiência. Eu agradeço muito a sua presença. Eu sei que o seu tempo é escasso, porque o senhor está sempre atendendo aí os pedidos de rádio e televisão para dar a sua opinião sobre assuntos sobre segurança, que são, aliás, opiniões muito firmes. Eu acompanho e gosto muito daquilo que o senhor fala, viu? A minha preocupação, quando sou convidado para essas entrevistas, ou mesmo debates, ou aulas, né? Eu Sim, tenho 2 mestrados para dar aula nesse semestre, sim, é ajudar o debate da segurança pública. sim. Nós temos alguns mitos, alguns desvios de caráter de interesse político, Isso, que distorce bastante a análise do isso. problema. Mesmo algumas posições de policiais também mostram equívocos sérios na condução dessas estruturas tão importantes para a segurança. Sim, E quando a gente fala de segurança, Fausto, não é só uma questão de ter menos crimes ou prender criminosos. Um ambiente de maior segurança, você melhora a qualidade de vida daquele ambiente. claro. Eu estive o ano retrasado em Portugal, na Espanha. Segurança não é um problema para a população. Então você acaba desfrutando, claro, vai discutir outros problemas sérios que a sociedade enfrenta, mas esse é um problema que sai da prioridade. É, E esse é um caminho que a gente tem que seguir de alguma maneira. é. Para o nosso espectador, o coronel José Vicente é coronel da Reserva da Polícia Militar, ex-secretário nacional de Segurança Pública, é um cargo importantíssimo, mestre em Psicologia Social. É isso? Isso. Muito bom. O senhor nasceu onde? Eu nasci em Jacareí, no Vale do Ah, Paraíba, aqui de lá Jacareí, pertinho. há 80 anos atrás. E passou a vida, a infância lá? Passei a infância e saí de lá tão somente, tinha pouco mais de 16 anos, quando eu ingressei no que é hoje a Academia da Polícia Militar. Com 16 anos já. Tinha próximo, quase 17 anos. Por que esse interesse logo de cara? Foi até sem querer, meu pai era motorista de caminhão, sou muito humilde, mas eu gostava de estudar quando eu era criança, estava no Sei, ginásio sei, antigamente. sei, Ele me estimulava, comprou com muita dificuldade um título do sócio de um clube importante da cidade, sei. para eu interagir com a sociedade. Que bom. Na verdade, quando eu estava no que era a 4ª série do ginásio, a 8ª série de hoje, daí uma aluna lá apareceu com fotografias de uma festa da academia, não tinha esse nome na época. O noivo dela estava lá entrando na academia, recebendo espadinha, uma coisa muito, muito interessante. E aí eu me inscrevi, prestei exame e passei. Daí, de repente, com menos de 17 anos, eu estava com o cabelo raspado, com uniforme, na academia do Barro Branco, em E aí São Paulo. seguiu a carreira. Daí acabei me desligando da família, tinha 3 irmãos pequenos, né? Eu Aham. tinha 16 para 17, o outro irmão de 14, o 12, o 10. Então, meus pais ficaram, minha mãe ficou cuidando dele, meu pai viajava muito. Mas, de alguma maneira, acabei sendo um motivo de alegria para E- meus pais, claro, Então, né? o único militar da família. Sim, É, sou o único da família. o único da Meus família. filhos também não seguiram carreira. Minha filha acabou indo uma atividade meio perto da área de segurança, que ela é promotora de justiça há mais de quase 25 anos. Hoje o senhor entraria de novo na academia? Eu não sei, para ser sincero, me fez muito bem, gostei imensamente. Eu conheci polícia em vários países do mundo. Sim, Né? Eu acompanhei muito de perto a polícia de Nova York, eu fui conhecer em 91, depois fui em 95, 97, fui 5 vezes lá. Discuti, ver, andei em viatura, mas fui em Los Angeles, fui em Chicago, estive em eventos, na congressos de chefe de polícia, fui em 5 congressos dos Estados Unidos, mais 2 na Europa. Apresentei um trabalho num congresso em Praga, de estudiosos e policiais também, estive na Holanda. E quando estive na Secretaria Nacional de Segurança Pública, fui assinar alguns acordos no Departamento de Justiça nos Estados Unidos, visitei algumas estruturas do FBI lá, por exemplo, né? E também fiz alguns trabalhos para o Banco Mundial. Fiz uma consultoria para o Banco Mundial na Polícia da África do Sul. E também uma experiência interessante, nós fizemos Diadema, um trabalho de mais de um ano de
introduziu Secretário mudanças. Nacional de Segurança no governo de quem O foi? governo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique. A função do secretário nacional de Segurança Pública é ajudar na montagem de uma política nacional para a segurança pública, articulando todos os recursos que tem de âmbito federal, articulando naturalmente com os estados, né? Uma missão gigantesca. Coronel, quantos anos já de vida militar? Olha, eu completei 63 anos, né, desde o meu ingresso. Eu fiquei 30 anos na PM, mas depois não consegui me desligar. Eu fui professor muito tempo na academia da PM, mas continuei dando aula em outros cursos da própria PM. No mestrado, eu tenho um mestrado e doutorado profissional aqui na 63 PM. de Polícia Militar, eu tenho 62 de jornalismo. Eu ganhei de você um ano. Ganhou um ano, ganhou por um ano. Mas são atividades, polícia e jornalismo, que é difícil a gente desligar, né? Tem muita gente que desliga, mas eu acho interessante, é um mundo fascinante. Porque mas tem eu, muita em toda a coisa minha vida profissional, eu tive muito respeito pela Polícia Militar. Até porque eu tive muitos parentes e amigos na Polícia Militar. Amigos eu tenho ainda. Uhum. Muitos já foram embora, mas eu tenho vários amigos ainda na Polícia Militar. O senhor coordenou o plano de segurança do Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso, não é? Sim, isso foi em 1994. O índice de violência era diferente naquela época. Na verdade, aqui em São Paulo, especificamente, Fausto, 94, quando foi feito o plano, estava em andamento a campanha tanto do Mário Covas para o Estado como do Fernando Henrique para a presidência, a violência em São Paulo era muito maior do que é hoje. Sim. E era um grande problema. As polícias deram uma desmobilizada por causa de uma crítica justa, até certo ponto, sobre a ação que a PM teve no Carandiru em 92, 2 anos antes. Governo Fleury. Foi no governo Fleury. Aquilo traumatizou muito a própria Polícia Militar, que começou a empreender mudanças importantes a partir dali. Mas a crítica ela foi tão severa, não só com aquele grupo que agiu lá. Na minha opinião, agiu mal no Carandiru, né? Houve excessos evidentes. Mas toda a instituição ficou uma saraivada de críticas que os policiais começaram a reduzir o seu ímpeto de prevenção, abordar pessoas, por exemplo, abordar veículos. E isso a barbárie percebeu. Então nós começamos a escalar. Nós tínhamos lá em 92, estávamos ali com 4.800 homicídios. Ao longo dos próximos anos, nós chegamos em 98, 99, saiu de 4.800 para 12.000 homicídios. Houve um descontrole mesmo durante o governo Covas, onde eu fiquei pouco mais de 2 anos. Né? E só houve uma reversão a partir dos anos 2000, a PM empreendeu com uma nova geração de coronéis aí, com uma nova visão, investiu muito em treinamento, em gestão, tecnologia, foi se tornando exuberante até. É uma liderança mundial na área de tecnologia, PM de São Paulo, e aí começou a haver uma reversão. Então, nós fechamos o ano com menos de 3.000 homicídios, como chegamos a quase 13.000 aí há 20 anos atrás. Houve uma redução, sim. Que beleza, muito bom. Em Diadema, o senhor reduziu índices de violência também com o apoio do Banco Mundial, né? Em Diadema foi uma experiência interessante, Fausto. É importante até mencionar isso. A gente tem uma visão equivocada de que o trabalho da polícia é correr atrás do bandido, né? Prender o máximo possível o bandido, ir para o enfrentamento. As unidades tipo Rota, BAEP, unidades especiais seriam as mais importantes e não são. Na verdade, quando você corre atrás do criminoso, você está correndo atrás daquele que já agiu. O trabalho de uma polícia, qualquer estrutura do mundo, é um trabalho de prevenção. Reduzir as possibilidades, as oportunidades para que os bandidos não ajam. Deixar acontecer. Não deixar acontecer. Por isso que no mundo todo você tem uma polícia única, como Nova York ou como França, você tem 80% a 85% do efetivo é uniformizado nas ruas. Porque ele está habilitado a dar uma resposta rápida, habilitado a inibir comportamentos criminosos. Não é que o criminoso vai mudar de vida, mas... É o respeito pela farda já, né? É uma certa intimidação, um risco que se oferece, um risco bem planejado. No caso de Diadema, o que nós percebemos? Que ali não era simplesmente uma questão de prender os assassinos. Mas quais eram as estruturas, as circunstâncias que facilitavam de alguma maneira ou estimulavam as agressões e as mortes?
Então nós fomos fazer os debates ali com a comunidade, com a Câmara Municipal, com a Prefeitura, com a Guarda Municipal e com a Polícia Civil. Então eu já estava fora da PM, mas eu estava vinculado ao Instituto Fernando Brodel, através do qual o Banco Mundial investiu US$ 135 mil para a gente pagar o serviço, psicólogos, estagiários, contratamos as nossas despesas ali. E o trabalho foi feito, que foi percebido ali, Fausto, que o homicídio teve uma queda, não foi tanto pela ação da polícia. A ação da polícia também. Porque na periferia de Diadema, é uma cidade que não tem muita periferia, o território dela até que é pequeno. Mas nós percebemos que as agressões, as mortes aconteciam nas regiões periféricas e além do centro, onde concentrava enorme quantidade de bares, de botecos. E boteco de periferia de cidade não se toma cerveja. Toma cerveja também, é cachaça mesmo. De reunião. Então, o que nós observamos? Que a partir de um certo momento, esses locais, que eram até um certo lazer, até um certo momento, se tornavam um ponto de conflitos humanos, agressões e mortes. Tudo por causa do álcool, né? Mas não é só o álcool, não. O que nós percebemos ali é um ambiente de desordem. Você percebe que as periferias violentas, à medida que você vai saindo do centro, elas vão mostrando desordem. Não tem a mesma limpeza de rua, as calçadas arrumadas, as calçadas são esburacadas quando tem calçada. E nós percebemos que os botecos lá, a quase totalidade não tinha nem alvará de funcionamento. A gente pegava a porta, botava uma tábua, virou o balcão e ali começava a vender a cachaça. Conversamos com a prefeitura começou a fiscalizar e aí começou a emitir, a prefeitura tem esse poder de inibição também. Pedir, estabelecer intimações para regularizar o estabelecimento e quando não regularizasse, está proibido venda de bebida alcoólica. E daí a Guarda Municipal ia com caminhão, os recalcitrantes que não queriam regularizar, vendendo cachaça a rodo, os botecos eram fechados. Mas não era só menos álcool. A autoridade do Estado chegou lá. Essa autoridade que aquelas comunidades do Rio não conseguem ter. E aí os comandos de milícias e facções dominam essas comunidades. Onde o Estado se ausenta, alguém assume o poder. Aí a coisa fica ruim. Você submete a população à violência e a violência cresce. E nós conseguimos, ao longo de um ano, acabou ficando um pouco mais, uma redução significativa. Coronel, que foi reconhecida. Por que o senhor foi cair lá em Diadema? É porque nós estávamos pesquisando os locais mais violentos do estado de São Paulo. Era 1998, aproximadamente. Isso eu lembro que Diadema era tido como era a cidade mais violenta do Brasil. É. Hoje, Diadema não tem nem 10% da violência que tinha em 98. Eu lembro em 98, o que era uma violência. Nós temos um bairro aqui na zona sul de São Paulo, chamado Capão Redondo. Sim, ele abrange ali junto ao Jardim Ângela. Na época, em 98, nós constatamos lá quase 200 assassinatos num ano, só naquele bairro. Era um bairro que tinha 250 mil habitantes, era muito grande. Hoje tem uns 320, 340 mil habitantes. Mas de 198, aumentando a população mais 60 mil habitantes, hoje tem menos de 20. Então, um processo civilizador acabou chegando lá. Aumentou muito o efetivo policial naquela região. Que ano foi isso? 98 foi o pico. 98. Né? E a partir dos anos 2000, essa periferia toda acabou conhecendo um ambiente muito diferente. As pessoas não veem mais cadáver pelas ruas como via antigamente. Não é que nós não tenhamos problema de violência, temos e bastante. Mas mudou muito a violência letal que a gente tinha aqui há 25 anos atrás. Em 98 eu era secretário de esportes da Prefeitura de São Paulo. E o Peter era o prefeito. Quando eu entrei, ele tinha construído um centro esportivo lá. E fomos aí eu já como secretário, eu tive que ir com o prefeito para a inauguração e tal. Uma semana depois, roubaram tudo do centro esportivo. Porta, pia, tudo que o senhor pode imaginar, levaram. E aí eu tive que fazer uma reunião com o pessoal de lá, maioria jovens, e de alguma forma eu fiz eles tomarem conta do centro esportivo. Aí mandamos reformar o centro esportivo lá. Nunca mais roubaram nada.
puxa vida, isso aqui é para vocês. Alguém aí está querendo, e eram os próprios que estavam fazendo isso. Aí eu dei um pouquinho de responsabilidade para eles aceitaram, o diretor ia lá só para assinar um ponto, porque eles tocavam o barco. Você veja uma coisa interessante, você É. tocou dois pontos importantes. Você pode reduzir o crime, muitas vezes mobilizando a comunidade, como você fez. Isso. Né? É. Aqueles céus que a Marta Suplicy fez um tempo atrás, um deles, inclusive, acho que foi na região do Morumbi, compraram notebooks para treinamento das crianças. Um fim de semana levaram todos, eram uns 30, 40 notebooks de uma sala. E foram falar com a liderança da comunidade. Escuta, isso aqui é para os filhos de vocês. Né? Quem que levou isso? Qual o interesse? 2 dias depois apareceram todos lá de volta. Mas quer ver uma outra coisa importante? A gente imagina que segurança pública seja só botar a polícia forte, metralhadora. Mas, na verdade, existem algumas mobilizações importantes. Você falou, o Celso Pitta, aconteceu um fenômeno na gestão dele, que eu cito constantemente em palestra que eu faço por aí. Como é que você pode trabalhar na ordem, chamada ordem pública, botar ordem na cidade? Como isso afeta o crime? Nós temos uma incidência altíssima de furtos e roubos da região central da cidade. Central em volta da Sé, Campos Elíseos, toda essa região ali. Centrão ali. E que havia uma assessoria da PM junto ao prefeito, Celso Pitta, e as pessoas daquela época vão lembrar que toda a região em volta da Praça da Sé, até ali o viaduto Santa Ifigênia, aquilo estava coalhado de camelôs. Você não conseguia andar pelas ruas de tanto camelô que tinha. Não era o problema do camelô ser bandido ou não. A desordem. A desordem atrai infratores, estimula infratores, atrai criminosos. Claro. Até que um dia foi acertado com a assessoria ali da PM e junto ao prefeito, falou, a partir do dia tal, vamos fechar o centro da cidade. 4 horas da manhã, quem chegar com a sua malinha, barraquinha, não vai entrar. Mesmo os autorizados, porque os autorizados nós vamos rever depois autorizações dos camelôs, do comércio de rua. Fechou a cidade. A partir daí, não instalou mais a desordem dos camelôs espalhados pelas ruas do centro. Que bela medida. O que aconteceu? Em um mês, caiu mais de 50% dos furtos e roubos de todo o centro de São Paulo. Claro. Então, onde você vê a desordem, ela vai estimulando o comportamento indesejado, como a gente chama. Cidade, a limpeza. O bandido ele tem comportamento de rato e barata, Fausto. Ele gosta de lugar escuro e sujo. Quando você limpa, ilumina, eu costumo dizer o seguinte, sai correndo. Nós temos 2 praças da Sé. Como 2 praças da Sé? Quando você chegar, tipo, 9 horas da noite ali na Praça da Sé, você pode sentir um certo grau de temor. E tem viatura da polícia por ali. Tá? O lugar não tem aquela limpeza, por mais que haja um esforço ali da sua prefeitura da Sé. Mas quando você desce ali, pega a escada, desce para o metrô, 15 metros ali, muda o panorama. O lugar é limpo, é iluminado, é vigiado, não tem polícia armada ali dentro, mas ninguém joga um papel de bala no chão, Fausto. Então, o ambiente ele também condiciona o comportamento das pessoas. Agora a sede do governo mudando para lá também vai ajudar bem, né? Vai ser uma revolução. O que acontece? Você vai levar essa estrutura limpa, onde as pessoas se comportam, como dentro do metrô, de acordo com o ambiente onde elas estão. Claro. O ambiente de desordem, as pessoas liberam indevidamente o seu comportamento. E não vai demorar muito. Bom, já estão... os editais acho que já estão sendo preparados, já não vai demorar talvez 5 anos, 6 anos, né? Por aí. Isso vai ser uma revolução maior do que você botar mais policiais e mais armas. Também acho. Armamentismo. Muitos defendem o armamentismo como legítima defesa. Mas armas significam mais segurança ou mais violência, coronel? No Brasil é mais violência. Mais violência. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. O Brasil é um país que tem uma cultura violenta, Fausto. A gente percebe isso por um detalhe desse comportamento perigoso do brasileiro. A gente compara com o Japão, por exemplo, ele tem uma cultura, a pessoa se sente culpada por ter cometido um deslize, uma ofensa. É uma cultura milenar, claro, né? Então isso é um fator de contenção.
Aqui o tal do jeitinho brasileiro, descumprir normas, é uma coisa que ela acaba levando à violência. O maior exemplo que eu dou é o seguinte: todo mundo tem medo da violência na rua, violência de ser assaltado. Na verdade, tem medo de morrer num assalto. Mas quando você vê o número de pessoas mortas em assalto, não estou falando o número de assaltos, nós temos em grandes quantidades aqui em São Paulo. Mas quando você vê o número de pessoas que morrem em assalto e vê o número de pessoas que morrem no trânsito, quantas pessoas morrem a mais no trânsito em relação ao assalto? 20 vezes. Então, quem Isso está é. matando mais aqui em São Paulo não são esses bandidos, não. São nós, que temos dinheiro para botar carro, botar essa gasolina cara no carro, devia ter mais cultura, nós estamos matando. Claro, nós temos muita gente que morre, até uma quantidade, uns 40% dessas mortes são de motociclistas imprudentes, né. Mas mesmo assim, você percebe que é uma sociedade propensa a descontrole, né, uma bagunça no trânsito. Disciplina, sem disciplina. Porque é o que acontece, a sociedade, a convivência em grandes cidades, cidades tumultuadas pela população, ela precisa de regras. Você precisa não só de regra, mas um certo sentimento de solidariedade, de ajuda ao próximo, que nós não somos tão bem equipados moralmente com essas questões. Um outro fator também que pesa muito na violência que nós temos no país de maneira geral, Fausto, é o mau exemplo das nossas autoridades. Um grande estudioso da questão da violência letal, dos assassinatos, o maior estudioso que tem no mundo é um professor de uma universidade inglesa lá em Cambridge, chama Manuel Eisner. Ele esteve aqui em São Paulo, cheguei a conversar com ele, e ele estuda essa violência letal ao longo da história, desde os anos 1700, dezenas de países, e ele percebe que gradualmente nós tivemos um pico de mortes pelo mundo na década de 70, 80. Então você vê uma curva que cresce, e a partir do final dos anos 90 ela começou a cair. Menos o Brasil caiu muito modestamente. E que existem alguns fatores que estão vinculados a essa alta taxa de mortes num país, numa localidade. Um é você ter descontrole, como eu mencionei a questão do Japão, por exemplo. Um outro fator, a corrupção elevada. Não é que causa violência, mas ela se torna um fator que essa mistura de fatores que estimula de alguma maneira o Sim, descontrole, sim, né. Aí você vê a corrupção da pessoa ligada ao tal do Vorcaro, por exemplo, sim. pessoas seduzidas por favores, É, favores alguns mais indecentes, é, outros mais convenientes, é. né, Muito dinheiro em jogo. dinheiro em jogo, ou É, só um conforto de pegar um avião do cara, é. né. Eh, e as pessoas: "Pô, se esse cara pode, eu não posso". É. Uma população desse tipo, com arma na mão, a coisa não vai dar certo, É. né. E depois tem um outro detalhe, Fausto, você com uma arma no carro, imagina você no carro, você está vendo um cara, provavelmente vai te assaltar. Você você tem uma opção, você está com a arma ali, se você não tiver arma, você nem vai cogitar de reagir ao sujeito. Agora, se está com a arma, o que que eu faço? Eu atiro ou não atiro nele? Ele está encostando no carro, eu vou tirar a arma, eu vou só assustar? Você tem medo das consequências, o bandido não tem. Você tem medo de matar, o bandido não tem. Isso mesmo. Uma pesquisa, infelizmente, faz muito tempo, foi uma única que eu conheço, ela foi feita com os casos de pessoas que reagiram com arma na mão a um assalto. O que acontece? Muito mais que a metade dos que reagiram, em torno de 70%, tomaram um tiro. Algumas morreram, outros ficaram gravemente feridas. Então, eu passei na polícia há mais de 30 anos, eu não tenho arma. A arma que eu tinha, uma campanha de desarmamento, foi lá, entreguei um revólverzinho simples que eu tinha. Não é que as pessoas não devam ter, mas do conjunto da obra, eu acho, por exemplo, quem mora numa chácara isolada, numa fazenda, eu acho que deve ter arma. É. A polícia não Uma vai dar uma segurança, resposta rápida lá, é. né. Então, nessas circunstâncias excepcionalíssimas, eu não descarto que tenham armas. Não é para o cidadão despreparar: "Ah, mas eu dei 20 tiros numa parede na escola de tiro". Não é a mesma Não, e aí coisa. numa briguinha de trânsito vai pegar arma. Sim, né. É aí que acontece, né? É, então fica a pergunta, né? O cidadão armado ajuda ou atrapalha o trabalho policial? Ele até atrapalha, porque nós percebemos que com as armas em andamento, o policial tem que redobrar os cuidados.
Porque mesmo cidadãos, os tais cidadãos honestos, eles perturbados por forte emoção, eles acabam colocando a arma na mão e se torna um perigo para um policial. E isso é um drama. O policial, quando há o farto acesso a armas, o policial vai abordar com muito mais cuidado, com muito mais perigo os cidadãos. Né? Um outro problema, naturalmente, é que a quantidade de arma em mão dos cidadãos acaba se tornando um alvo dos criminosos quando furtam residências, por exemplo. Coronel, saidinha de presos, o senhor é a favor ou contra? Olha, não é uma questão de ser a favor ou contra, mas como tem que ser feita, Fausto? Pelo seguinte, os presos vão sair algum dia do cumprimento da sua prisão. E é necessário ter um preparo, ter algum momento para que antecede pura e simplesmente a saída dele. Eu acho que politizaram muito essa questão. Aqui em São Paulo, os presos saem, por exemplo, por variados motivos, e saem do sistema. Alguém tem ideia de quantos presos saem por mês aqui do estado de São Paulo? Dos 170 presídios? Quase 10 mil, Fausto. Isso é uma saidona. Muita gente. Porque eles passam pelo processo. O que é importante em termos de Brasil é discutir o que realmente merece ir para a prisão e ficar muito tempo lá. O que não tem sentido, por exemplo, nós temos, outro dia saiu, o ano passado saiu uma notícia de um indivíduo do Rio de Janeiro, o nome dele é Patrick, nome em inglês é Patrick, 21 anos. Ele tinha 86 passagens pela polícia. Quando se fala passagem pela polícia, parece que ele passou em frente à porta da delegacia, passou na catraca várias vezes ali, como entra no metrô. Não, ele foi preso, roubando, furtando. Preso em flagrante. 87 vezes. 86, não vamos exagerar. 86 vezes. Levado à delegacia, foi feito o flagrante, levado a um juiz, audiência de custódia, se ele ia responder em liberdade àquele crime ou ficar preso. E foi solto, na maioria das vezes, obviamente. Então, nós estamos falando de uma impunidade. Mais importante do que a saidinha é não segurar o cara de alta produtividade criminosa na cadeia. Essa é uma questão. Outra questão, os grandes predadores, os violentos. Então, você pega um indivíduo que cometeu, eu estava vendo, matou aí a filha de uma novelista, lembra? Ela e o namorado foram assassinados. Sim. Né? Isso faz alguns anos. Glória Pérez, né? Isso mesmo. Assassinados brutalmente. Né? O sujeito cumpre 6 anos de prisão e volta para a rua. Ele chamava Pádua. Outros violentos. Então fica um discurso de ressocialização. Então, houve recentemente a aprovação da lei de facção, com penas altíssimas, e há uma reclamação, gente reclamando, pedindo para o Lula vetar, inclusive. Mas como é que vai ficar ressocialização no cara preso 20 a 40 anos? Como assim? Eu visitei 3 presídios na Inglaterra, que eram presídios administrados por empresas privadas em parceria com o governo. O governo fica vigiando, uma estrutura muito bem feita. E perguntei, escuta, com essa estrutura muito melhor que os presídios brasileiros, como é que vocês têm a ideia de ressocializar? Não acreditamos nisso. O sujeito tem uma mente criminosa, dedica a vida ao crime, você não conserta esse cara, principalmente atrás das grades. Desista. O que eles fazem, o pessoal está fazendo uma gestão séria dos presos. O que nós podemos fazer é ensinar esse cara a ter alguma atividade profissional para ganhar dinheiro e falar, olha, você quer voltar para cá? Então faça o possível para não voltar. Mas não adianta você imaginar que você dando uma aulinha atrás das grades, ele vai virar o cidadão de bem. Não vai. É necessário ter uma estrutura que reduza a impunidade que nós temos no Brasil hoje. E veja o seguinte, alguém tem ideia de quantos crimes acontecem num estado como São Paulo? 3 milhões registrados, fora aqueles não registrados. Então, a gente pode calcular em torno de 3 milhões e 600 os crimes que acontecem no ano de São Paulo. A polícia prende 5% desses criminosos, Fausto. Então, 95% do que acontece, para o criminoso, valeu a pena. Claro. Isso chama-se impunidade. Né?
sistema prisional brasileiro consegue, de fato, ressocializar? Não consegue e nem é possível, né, Fausto? Fala-se muito, uma coisa curiosa, que o Brasil tem a segunda maior população carcerária do mundo, que também não é verdade. Você tem que verificar a quantidade de pessoas presas em relação à população. O país que tem mais presos no mundo hoje é El Salvador, em relação à população Sim. existente. O segundo maior, que todo mundo ainda badala, por incrível que pareça, é Cuba. Cuba tem 8 mil presos que foram presos porque estavam com possibilidade de cometer crime. Não é cometer, com Sim. possibilidades. Nem tinha cometido. Nem tinha. Né? Mais os 1.500 presos políticos. Multiplicando por 20, que a população do Brasil é 20 vezes maior, você imagina o problema. Mas o fato é que o presídio não ressocializa. Ele pode dar habilidades sociais, não provoque o seu vizinho, evite os bares, aprenda, ensina algum trabalho, né, trabalho básico que ele possa fazer e ganhar. Chamado ofício, né? Ofício. Eu vi lá no presídio inglês o cara fazendo trabalho de pedreiro, que é muito valorizado lá, trabalho de encanador, de eletricista. Né? É um trabalho manual, é um desgaste físico, mas você tem uma procura imensa no Brasil hoje por bons pedreiros, né? Tem pessoas nessa área. Difícil encontrar, hein? É difícil encontrar bons, não é quebra-galho. Então, no presídio, o pessoal ensina a fazer bem feito. Eu almocei no presídio inglês, quem estava cozinhando era um preso, mas não era castigo, ele estava aprendendo o ofício de cozinheiro. Era coisa interessante. Então, dessa forma, você pode preparar o sujeito para voltar ao convívio. Claro. Mas o que nós percebemos, de maneira geral, Fausto, é que um estudo feito pela Universidade Federal de Pernambuco, 1 milhão de casos de movimentação de presos e entra-sai, constatou que no período de 5 anos, aqueles que saíram do presídio não voltaram. Pode ter voltado, mas apenas não foram apanhados. Mas mesmo assim, se constata que 40% que foram presos não voltam ao ser condenado a voltar aos presídios. Foram ressocializados? Não. Eles não queriam mais voltar para aquele inferno dos presídios. Então, há um efeito de intimidação, de certa maneira, com os presídios, a pedagogia do medo, de certa forma, né? Acaba tendo um efeito positivo, entre aspas. O Brasil prende muito ou prende mal? Essa é aquilo que nós estávamos comentando. Um pouco do prender mal. A gente fala prender mal, assim, nós não estamos prendendo quem precisa para ser incapacitado. É uma expressão que os americanos usam muito, Fausto. Incapacitado é assim, esse camarada que é o Patrick, que foi preso 86 vezes, tem vários casos, procurar na internet, você vai preso com mais de 100 vezes. Isso não pode acontecer. Isso é prender mal. Você aprende, o cara é solto novamente. Mas a culpa não é da polícia, que prendeu aquele mesmo cara dezenas de vezes. Né? É um problema do sistema no seguinte sentido. Nós precisamos de leis que impeçam o juiz de soltar um camarada por aquilo que nós chamamos de reiteração criminal. Não é reincidência, a gente chama reincidência quando o sujeito reincide na condenação. Mas isso é uma forma de brecar. As lideranças do crime mais estruturado, que é outra fase, nós temos o crime desorganizado, que falamos até agora, e temos o crime mais organizado. Então, essa liderança agora tem ferramentas legais, novas leis, para intimidar, em termos de penas maiores, em termos de retirar os seus bens o mais cedo possível, bens utilizados ou ganhos pela atividade criminosa, o encarceramento um tempo mais elevado, a dificuldade de ter uma saidinha. Então, esse é um tipo de resposta que a gente precisa. Mas não basta apenas boas leis, bons instrumentos legais. Você tem gente competente para usar. E a tal de audiência de custódia? A audiência de custódia eu vejo como necessária. Tem muita gente que reclama, Fausto, né, que a polícia prende e a justiça solta. Isso. Mas, na verdade, é importante que haja esse fator de análise daquele cara que foi preso. Num certo momento, infelizmente, os juízes estão mais preocupados, e alguns está isso vem sendo reformulado, e saber se aquele preso foi abusado do uso da força pelo policial que o prendeu. Mas, obviamente, é necessário uma posição mais moderadora de um juiz para saber se é o caso de realmente esse indivíduo ir para a prisão ou responder em liberdade. E sabe por quê, Fábio? Um levantamento, um estudo feito, constatou o seguinte, que
Nós temos aproximadamente mais de 200 mil presos provisórios aguardando o julgamento no Brasil. A gente sabe que 10% deles serão inocentados, porque não há prova suficiente, não foi bem assim. Se eles vão ser inocentados, então não deveria estar lá. 18% aproximadamente dessa quantidade são indivíduos que cometeram um crime, mas podem responder a uma pena em liberdade, prestando serviço comunitário. Isso, a pessoa precisa ficar presa? Não necessariamente. Aqui em São Paulo, nós temos mais de 70 centrais de acompanhamento do pessoal que tem alguma pena em liberdade. Onde ele está trabalhando, onde é que está morando. Então, são estruturas espalhadas pelo Estado que ficam vigiando. O problema não é a cadeia simplesmente, Fausto. Existem crimes menores, de menor importância, e precisa de uma resposta, precisa de castigo. Mas o castigo nem sempre é o castigo que você vai ter dentro de um presídio que já está superlotado. Coronel, por que até hoje o preso não trabalha? Nos Estados Unidos trabalha. O problema é a estrutura, né, Fausto? É. Você não tem vaga, não tem nem cama para todo mundo, você não vai ter uma estrutura de trabalho, uma oficina de carpintaria, Sim. de serralheria, etc. Sim. Então, gradualmente, o São Paulo tem uma estrutura muito mais avançada do tratamento prisional do que os outros estados. São cerca de 170 estabelecimentos prisionais e ninguém entra com celular nos presídios de São Paulo. No Rio de Janeiro, o pessoal está instalando equipamento para inibir, de alguma forma, o celular. Em São Paulo não entra, não precisa de equipamento. Você tem um scanner corporal, é um raio-x, vê até um chipzinho guardado em parte íntima da pessoa. Sim, sim. Né? Então, esse é um detalhe. Mas existe presídios adequados para cada tipo de crime, cada tipo de criminoso. Um dos presídios mais tranquilos que tem, por exemplo, é presídio de pedófilos. Porque não tem objeto de desejo do pedófilo ali no sistema. Então, não são presos típicos de causar problema, como é o preso de facção criminosa, aquele cara violento. Então, tem uma quantidade muito grande. E alguns desses, você vai selecionando os presos mais adequados para fazer a estrutura de preparo profissional. É que hoje você não tem instalações suficientes para acolher aí a oficina de aprendizado profissional. Isso é uma pena. Porque o trabalho... são dois fatores. O velho Freud, né, que é um dos pais da psicologia aí, ele dizia, são dois fatores que trazem equilíbrio da pessoa, é o amor e o trabalho. Né? Então, um dos problemas do preso que sai do sistema é que ele precisa arrumar trabalho, ocupar o tempo. Né? Como falo, o ócio é a oficina do demônio, né? Então, o trabalho é importante. E precisa ter um acolhimento afetivo de família e amigos. Quando não tem essas duas coisas, você cria condições de ele voltar ao crime. É mais difícil, É. claro. O sistema atual favorece o fortalecimento do crime organizado? O crime organizado, ele é uma outra área que requer um pouco mais de sofisticação do trabalho policial, mas não só policial, Fausto. Quando nós vemos, ao longo dos últimos 25 anos, um espalhamento de facções, nós temos hoje algum levantamento 70 a 90 facções criminosas, na verdade são quadrilhas, e no nosso código antigo de 41 já falava em formação de quadrilha, né? Os bandidos sempre se associaram para fazer crime, assaltar um banco, isso aí tinha na década de 40, 50, o tempo todo eram estruturados. Só que nós tivemos duas grandes facções que foram se estruturando e ganharam uma capacidade de gestão, de alta gestão das ações criminosas, que é o caso do PCC de São Paulo, que irradiou pelo país, e o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem mais outras duas facções importantes, mas o Comando Vermelho é o que tem mais. E eles cresceram por todo o Brasil. Então, hoje, na periferia de Fortaleza, você tem facções locais associadas ao Comando Vermelho, brigando com facções locais associadas ao PCC. E por que elas cresceram? O crime cresce, Fausto, porque a polícia deixou. Deixou como? No caso, principalmente a Polícia Federal, que é uma excelente instituição no varejo, mas não é no atacado. Ela faz investigações fantásticas, né? A gente está vendo acompanhamento, aí todas essas questões midiáticas, mas nós não vemos a polícia cuidando da nossa fronteira.
O que dá poder para as facções, de maneira geral? É a droga, a arma, a munição, o contrabando que vem pelas fronteiras, fronteira oeste. Paraguai, Bolívia, todo Peru, Colômbia, de onde sai a cocaína, por exemplo, invade o país, se espalha pelo país. Invadiu o país, espalhou, é governo federal, principalmente Polícia Federal. Você tem milícias, que saíram de uma milícia da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, lá no Rio das Pedras. Hoje nós temos 200 milícias no Rio de Janeiro. Nós temos territórios dominados por facções criminosas, que a polícia deixou. Não inibiu, logo que entrou, logo começou a se instalar. Aí cresceu. Cresceu. Então, você não cuida do problema lagartixa, você não vai cuidar do problema virou jacaré. Né? Coronel, está aparecendo aqui a capa do nosso... Nosso grupo tem um portal só de artigos. É inédito. E eu tenho aí pessoas de gabarito escrevendo. O José Renato Nalini tem... Enfim, eu tenho 200 pessoas hoje que escrevem artigos. E à sua disposição. À sua disposição. Tem material para passar para você aí. Tá bom. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Câmera corporal. O senhor é a favor ou contra o uso das câmeras? Eu sou a favor. O trabalho policial, principalmente o policial de rua, o PM, ele é muito exposto à opinião pública. E hoje todo mundo tem celular filmando o trabalho policial. Então, a câmera já está. Se ele não tem a dele, os outros têm. Alguém está filmando. Nós tivemos um caso que aconteceu interessante. Era um dia até... isso tem uns 10 anos. Próximo um dia anterior ao dia da Consciência Negra. Um sujeito filmou um policial à distância, era um viaduto na Zona Sul, se eu não me engano, e apareceu à distância o policial tirando uma arma, atirando no sujeito, e matou o cara. Né? E uma televisão ia passar aquela matéria como escândalo da PM, matando um inocente na ponte, até um dia chuvoso. Só que a hora que ia passar no jornal da noite, das 7 horas da noite, a PM sabia que estava fazendo, pediram informação, só que a PM foi ver a câmera que estava no peito do policial. Ela mostrou o sujeito tirando a arma da cintura. A hora que ele tirou, o policial atirou. Então, essa é uma das questões. Na audiência de custódia, que a gente conversou aqui agora há pouco, muitas vezes o bandido, ele acusa perante o juiz que o policial fez um uso abusivo da força. Ele me maltratou, me xingou. Só que tem as imagens das câmeras que mostram o que de fato aconteceu. Isso é um primeiro fato, que é a proteção do policial que trabalha bem. Um segundo aspecto é que muitas vezes a Câmara consegue obter provas para o juiz. Um outro caso real, concreto, o policial prendeu o indivíduo, quase matou uma pessoa ali, e o bandido confessando ainda. Olha, eu só não matei esse filho da mãe porque a bala picotou, ela não apertei o gatilho, não saiu a bala. O cara confessou o crime. Né? Outra coisa, por exemplo, casos concretos. O policial é chamado aqueles velhos problemas de marido bater em mulher, o sujeito bater na companheira. Quando o policial chega, ele está vendo o furor do marido. E depois, perante o juiz, ele está todo cheirosinho e bonzinho. Os vergões que ele deixou no pescoço, no braço da mulher, a Câmara registrou tudo. Então, são evidências para o juiz. O cara depois está bonzinho, a mulher quer amaciar também, porque ela vai apanhar de novo. Mas naquele momento ela não quer que o marido, o companheiro, seja preso. Mas os dados estão evidentes ali. Então, o outro aspecto importante é que isso mostra também se o policial está fazendo de acordo com aquilo que ele aprendeu na academia. É um trabalho difícil, ele precisa fazer cada vez melhor. E a Câmara ajuda nesse processo de aperfeiçoamento profissional. Eu acho que a Câmara também, ela protege o policial e o próprio cidadão, né? Ela protege o cidadão. Quer ver um detalhe interessante? Começou a cair muito as provocações das pessoas para o policial.
né, de xingar o policial. É. Como ele vê, é igual aquela história, né? Sorrir, você está sendo filmado. Uma outra questão que eu acho importante ligado à câmera, há uma ideia geral de que câmeras de reconhecimento facial espalhadas pelas ruas vão inibir o crime. Nós temos aqui na prefeitura, Smart Sampa, o Rio de Janeiro está fazendo um investimento de 2 bilhões em câmera. O estado da Bahia investiu 700 milhões em câmeras. Resolveu o problema? Não resolve. O estado de São Paulo, eu mencionei aqui, tem 3... A cidade de São Paulo tem cerca de 1 milhão de registros criminais por ano. 1 milhão. Aqui na cidade também se prende aproximadamente quase 100 mil criminosos, principalmente pela PM. Mas as câmeras ajudam a prender 800 por ano. É quase nada. Com todo esse crime que tem no estado de São Paulo, 13 milhões de registros por ano, nós temos 54 mil criminosos que são procurados pela justiça, vão ser identificados pelas câmeras. Ajudam um pouco, mas não resolve. O que resolve mesmo é o trabalho planejado no dia a dia da polícia espalhada pelos territórios. Não é a rota que vai resolver quando você ligar o 190 porque roubaram o seu celular. É o batalhão que está perto do seu bairro. A rota é a polícia que o pessoal, o marginal tem mais medo, né? Mas o problema, esse marginal que tem medo, a rota não vai atender. Eu moro na região de Pinheiros ali. Tem um batalhão, 23º Batalhão. Então, as pessoas que são assaltadas naquela região de Pinheiros, elas não vão ser atendidas pela rota. Liga 190, ninguém fala, vou mandar a rota aí. Não, é o batalhão que a viatura está ali perto, 2 quadras. A prevenção, a resposta imediata, que é a grande força de uma estrutura de polícia ostensiva, como a cada PM, ou qualquer lugar do mundo, é aquela da resposta rápida. A rota tem uma estrutura de atendimento desses criminosos mais violentos que estão agindo, mas eles são minoria. Nós falamos 3 milhões de crimes registrados no estado de São Paulo. Quantos por cento disso está ligado ao crime organizado, por exemplo? 2%. Isso dito pelo um coronel que foi chefe de inteligência da PM. O nosso drama é o crime desorganizado. E esse aí, o principal fator de contenção ainda é a polícia Por dos que a bairros. rota ganhou esse Protagonismo da segurança aí. da segurança, é isso mesmo. Mas todo lugar, o que acontece, ela é um fator de resposta importante para o grupo criminoso. Então, quando sendo operações recebe milhares de demandas, de solicitações, mas não só ele. O sistema de inteligência da PM também identifica grupos perigosamente armados em certas regiões, atacando loja, ou atacando banco, ou atacando carros fortes. Então você sabe que nós temos bandidos muito perigosos. E que esse batalhão que está ali lá em Pinheiro, que nós falamos, ele não tem a mesma capacidade de resposta que o pessoal da rota. Agora criaram também os batalhões de apoio de ações especiais, os BAEPs. Então, eles têm capacidade de enfrentamento com esses grupos. Mas não são eles que são os principais responsáveis pela segurança ou insegurança da grande cidade. Então, todo estado tem o seu BOP. Ficou famoso também, né, pela tropa de elite do filme. Batalhões de operações especiais. Mas muita gente investe também, Mário, nessa ideia da fantasia do policial heróico. Fardas pretas, carro especial, pintado. Classe distinta, que chamava na época. Caveirão. Ninguém quer ser patinho feio do policiamento comum. Né? Então você vê todo esse exagero. Você vê guardas municipais com roupa camuflada, com caveirão. Campinas tem um caveirão na guarda municipal. Né? Capacete. Na verdade, nós precisamos do policial que cuida do cidadão nos seus bairros, que articule com a prefeitura os trabalhos de prevenção. Nós tínhamos uma série de estupros numa rua da Vila Prudente aqui na capital, e não era o caso de você aumentar o patrulhamento, que o estupro acontecia naquela rua cada 10 dias, uma semana, mas era um problema. Mas por que está acontecendo aqui? Foi um capitão me contando o fato, que trabalhava lá. Eles perceberam que eram mulheres que deixavam o carro naquela rua para pegar o metrô e voltavam à noite, quando os problemas aconteciam. Eles falaram com a prefeitura para resolver o problema. Como assim? A prefeitura aumentou a iluminação aumenta risco para o criminoso. E botaram 2 mãos de trânsito na rua que tem uma mão só. Você trouxe gente para a rua, chama-se vigilância social. O camarada olha para todo lado para ver se vai cometer um crime.
simplesmente acabaram sem prender o criminoso. Então, existem respostas que também ajudam a mitigar, reduzir a O senhor violência. não acha que antigamente existia mais respeito pela polícia? Existia, sim, mas era uma polícia também desrespeitosa no meu tempo de tenente nas ruas. Sim, Meu tempo de tenente nas ruas era o tempo dos governos militares. sim. E a preocupação da polícia era a preocupação com o Estado, a preocupação com o bandido. Hoje, a polícia moderna, hoje, ela tem que entender que o mundo mudou bastante, em que as pessoas contestam, elas filmam o policial, elas reclamam na cara do policial. Então pode ser interpretado como desrespeito, mas o policial tem que conquistar o respeito também da população. E esse diálogo é importante que ele faça, porque nós temos as estruturas que nós chamamos de polícia territorial, nós temos um batalhão, o batalhão tem 3, 4 companhias, cada companhia está junto a uma delegacia. É importante conversar, dialogar, como nós fizemos lá em Diadema com a população para ajudar no projeto de redução da violência. E verificar quais são os seus problemas. E reclamar, ouvir já acontece. A polícia não pode basear a sua análise de violência apenas pelo boletim de ocorrência que foram registrados ali. Tem muita coisa que não foi registrada. Então, esse contato com a população, fazer plano de segurança para as grandes cidades. Estou aqui no seu estúdio, Fausto. Eu acabei de vir da Avenida Paulista, desci no metrô da Paulista, ali no Conjunto Nacional, tem um carro da PM e um carro da Guarda Metropolitana. A 50 metros dali, na outra esquina, tem outro carro da GCM. Fazendo o quê? Fazendo vitrine? Então, a polícia não é vitrine. Porque se ela está travada, parada ali, o bandido fica à vontade para atacar na Alameda Santos, onde está o seu prédio aqui. Ou na Alameda Itu. Então, o trabalho inteligente da polícia é o trabalho junto com a população, não é para ficar se exibindo com uma viatura com luzinha piscando e disputando o espaço da população com PM e GCM. Né? Então, esse é um trabalho que é necessário fazer articulando. Qual é o plano de segurança que tem para a cidade de São Paulo? Nós devemos saber qual é o plano. Deve ter algum esboço, claro, a PM está fazendo o seu plano, a prefeitura tem outro, postando muito Smart Sampa, custa 25 milhões por mês. Isso funciona mesmo? Eu tenho sérias restrições a isso. Sim. Coronel, maioridade penal, 18 ou 16 anos? Olha, esse é um problema, não é simples, Fausto, não é uma questão simplesmente de você reduzir a maioridade penal. Um dos problemas é que jovem, em qualquer lugar do mundo, ele não completou nem ainda a maturação neurológica que acontece por volta dos 20, 21 anos. O jovem, no mundo inteiro, também tem problema de ser um pouquinho inconsequente, um pouquinho aventureiro. Né? A gente que teve filhos jovens, né? Fomos jovens também. Fomos também. Então a gente vê não tem o mesmo controle de quem tem maturidade, responsabilidade, família, trabalho. Então precisa tomar cuidado um pouco com isso e às vezes comete alguns atos que chegam a entrar na esfera criminal. Então o senador José Serra ele fez um bom projeto para cuidar dessas questões, porque nós temos também jovens predadores, nós temos jovens psicopatas, jovens violentos, jovens perigosos. Esses precisam de contenção severa, não simplesmente ficar ficar 1 ano, 2 anos num centro de acolhimento de jovens. Eles não são jovens, são predadores perigosos. Então é necessário dar resposta adequada para cada tipo de problema, Fausto. Eu entendo o seguinte, que é necessário rebaixar a idade para jovens perigosos para a sociedade, mas não para todo e qualquer crime. Porque um outro detalhe também é que o jovenzinho ele recupera mais facilmente que os criminosos adultos. Ele toma um castigo e pode recuperar. Mas os predadores jovens precisariam de uma condenação ampla, em estabelecimentos adequados, né, para colocar no meio com os outros presos, evidentemente, que era o projeto Zé Serra. Vamos impedir os predadores? Sim, não importa a idade dele, pode ter 15, 14 anos. Então são indivíduos perigosos e são irrecuperáveis. Tem um psicólogo americano, Stanton Seminal, o nome dele. Ele trabalhou 44 anos com bandidos nos presídios americanos. Não é um teórico que estuda a distância, o fenômeno, né, com binóculo.
Ele diz claramente, ó, quem entra para o crime não tem cura. Nem com terapia intensa, cuidadosa, não tem cura, tá? E esse psicopata, a chance é menor ainda. Ele precisa ser contido, precisa ser incapacitado. Independente da idade, tem que ser selecionado, precisa ter lei que dê o encaminhamento, uma resposta adequada para eles. O crime organizado, coronel, se aproveita da inimputabilidade dos menores? Um pouco. Não é tanto como se imagina, não, Fausto. O criminoso não tem limites de pegar menor, aproveitar menores. O fato é que nós cuidamos mal dos nossos menores do Brasil, principalmente os menores mais vulneráveis. Então, quando você pega as taxas de morte de jovens, você pegar os últimos... Vou pegar, sem fazer o debate político, mas nós tivemos um governo de esquerda mais acentuado a partir de 2003, com preocupação social, com o discurso de que, através de ações sociais, nós vamos evitar o crime. E nós não vimos isso ao longo de 2003 para cá, né? O crime se acentuou, o crime organizado fortaleceu, e nós não tivemos instrumental para contenção. Muito pela inibição. Não, espera aí, daqui a pouco a gente cuida. Nós tivemos um ministro da Justiça, Tarso Genro, que era um teórico do Partido dos Trabalhadores, que ele, quando ministro da Justiça, ele fez o discurso: precisamos ir à raiz social dos crimes. Como se, cuidando da parte social, evitasse crime. Isso não foi provado em lugar nenhum do mundo. E, com isso, o crime expandiu. Onde você impediu a polícia, o sistema de justiça mais aperfeiçoado de conter no começo, você perdeu o controle sobre o crime organizado, sobre áreas dominadas pelo crime no Rio de Janeiro, por exemplo. Em muitos estados acontecem esses problemas nas periferias. Então, nós não tivemos condições de controlar o crime organizado e hoje nós não estamos vendo saída. Quando você pensa em saídas, tem que imaginar que essa saída vai estar num plano para a segurança pública, ou uma política para a segurança pública. Quando a gente fala uma política, é importante que a nossa audiência entenda, a política em termos de governo é você identificar um problema público sério, grave, e buscar resposta para afetar, para reduzir esse problema. Então, vamos identificar corretamente qual é o problema de segurança do Brasil? É crime organizado, é crime desorganizado, é questão de presídio, é questão de resposta aos menores violentos. Um conjunto de condições nós debatemos aqui hoje, Fausto. E está tudo identificando esses problemas e as variadas respostas que nós temos que dar para ele. Tem que aperfeiçoar a lei. Foi feita uma lei agora contra facções criminosas. O que mais que é necessário? É necessário uma lei para cuidar dos menores violentos? Então, melhorar essa caixa de ferramentas. Mas quem vai cuidar dessas ferramentas? Você coloca equipamento robótico para cirurgia em hospitais, mas precisa de médico para usar bem esse equipamento. Nós precisamos os médicos da segurança pública, são os policiais. A policial e junta, o policial trabalha ao lado ali, Ministério Público, Judiciário, os presídios. Então é necessário uma política. Política significa um conjunto de programas, de ações para reduzir um problema identificado. Nós temos a Política Nacional para a Segurança Pública? Não temos. Então é necessário, nesse ano que se debate aí, os candidatos estão apresentando, estou aqui pedindo o seu voto que eu vou resolver os seus problemas. Tudo bem, um dos meus problemas é a segurança pública. Quais são os seus projetos para eu votar no seu projeto? Então é a hora que nós precisamos cobrar. E a partir do ano que vem, com os novos dirigentes, ou renovação dos velhos, vamos cobrar aquilo que eles prometeram para pedir o nosso voto. Coronel, chegamos ao final do programa. Foi rápido, né? O assunto é muito extenso para discutir numa horinha, né? Eu agradeço muito a sua presença. Fiquei honrado com a sua presença aqui e vou convidá-lo mais vezes para a gente falar sobre segurança, que deverá ser o tema principal da campanha eleitoral desse ano. Eu acho que será o tema principal. Eu agradeço bastante a oportunidade, seu convite, Fausto, de contribuir para esse debate da segurança pública. Eu não estou aqui para dar receitas, mas ajudar a debater questões relevantes. Difícil encontrar uma pessoa que entende mais de segurança do que o senhor.
Não, tem muita gente boa, né? Sim, tem, mas eu faço um dos que senhor, ajuda a debater a questão. O senhor é um deles. Obrigado. Muito obrigado. Ao espectador amigo, espero que tenham gostado do programa de hoje. Até a próxima. Fiquem com Deus e até lá.